autoestima baixa. A Mari tá falando que tem a ver com amor próprio, certíssimo. A autoestima tá diretamente relacionado ao amor próprio, muito bem. A Souza tá falando que a autoestima dela tá péssima. Oi, Celine. Que mais, gente, que considera a autoestima boa, a autoestima tá baixa? Vocês acham que a autoestima sempre está do mesmo jeito, sempre é baixa ou pode melhorar? Eu tenho dificuldade para lidar com a autoestima devido a não ter superado traumas que estão reaparecendo. Os traumas podem contribuir e afetam a autoestima, sim. Sempre fui uma pessoa com autoestima boa. Depois de passar por vários problemas, isso mudou muito. Mirella, a nossa autoestima tem momentos que ela pode estar boa, tem momentos que ela pode estar baixa, e isso pode mudar. E isso é bom que pode mudar, porque quem tem autoestima baixa pode melhorar, né? A Bárbara tá falando que ela tem amor próprio, que a autoestima dela é boa, né? Então, assim, tem pessoas que têm autoestima baixa e autoestima boa. Então, vamos começar falando primeiro quais são as vantagens de ter uma boa autoestima, né? Quando você tem uma boa autoestima, né? Você consegue ter relacionamentos saudáveis, você consegue lidar melhor com suas emoções, você consegue ter relacionamento com pessoas, mesmo que seja relacionamento amoroso, de uma forma mais assertiva, né? O que mais que vocês acham que pode contribuir em pessoas que têm uma autoestima? Pode conseguir lidar melhor com as dificuldades, né? Pode ter melhores relacionamentos, pode ter uma autoconfiança maior e conseguir resolver as atividades. É uma pessoa que tem uma autonomia melhor, que ela se torna menos dependente nos relacionamentos. A insegurança tem a ver com autoestima. Eu vou falando e vou lendo as perguntas de vocês, que eu quero que vocês participem muito, tá? Eu recupero rápido a minha autoestima após uma dificuldade. Isso é muito bom, né? Então, existem essas vantagens de ter uma autoestima boa. E agora eu queria falar algumas características que é comum em pessoas que têm uma baixa autoestima, né? Como o medo de ser rejeitado, uma preocupação excessiva da opinião do outro, às vezes uma pessoa que ela não é assertiva, que ela tem dificuldade de se colocar nas relações, medo de desagradar, medo de reprovação, ela fica se comparando com os outros, ela tem dificuldade de reconhecer as conquistas, né? Ela é uma pessoa que muitas vezes ela não acredita no potencial dela, né? E isso não tem a ver com beleza, não tem a ver com inteligência intelectual. Tem muitas pessoas bem-sucedidas e que têm uma baixa autoestima. Tem muitas pessoas bonitas que as pessoas consideram lindas, bonitas e que têm uma baixa autoestima. Então, gente, é o olhar de si mesmo para você mesmo, né? Quantas pessoas são bonitas, bem-sucedidas, todo dia recebem elogios e não conseguem acreditar nisso, né? São pessoas que têm uma autocrítica muito forte, que se cobra muito, que quer ser perfeita, que tem um perfeccionismo, né? Que fica se comparando com os outros. Ou as pessoas estão falando que se vê dessa forma, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com a opinião dos outros, mas também muitas vezes deixo pra lá. Essa importância com a opinião do outro, o medo de desagradar o outro, a dificuldade de dizer não, a dificuldade de aceitar elogios, tudo isso está relacionado a uma baixa autoestima, né? Por exemplo, a Tainara tá falando, todos me taxam como linda, mas eu não me vejo assim. Isso acontece na vida de muitas pessoas, elas são bem-sucedidas, elas são inteligentes, elas são bonitas, mas elas não conseguem acreditar em si. E por isso que eu falo que a autoestima é a forma como eu me vejo, é a forma como eu me sinto, né? É esse amor para si mesmo, né? É esse amor próprio. E existe a questão de a gente falar que uma boa autoestima, ela, inclusive, é um fator de proteção contra os transtornos mentais, é um fator de proteção para a nossa saúde mental, né? Para que a gente se sinta bem, para que a gente consiga amar a si, sem desprezar os outros. Outra coisa que eu escuto muito é, mas a autoestima tem a ver com egoísmo, com narcisismo.
Não tem nada a ver. Uma pessoa que ela tem uma boa autoestima, ela não tem a necessidade de diminuir, de desprezar os outros, de mostrar que é boa. Ela sabe que ela tem uma autoestima tranquila, que ela é uma pessoa agradável, e ela não tem necessidade de ficar diminuindo, de ficar falando o que ela é, de ficar provando o que ela é pros outros. Isso não tem a ver com autoestima. Por isso que muita gente confunde autoestima com narcisismo, com egoísmo, com presunção. Pessoa com autoestima, ela não diminui ninguém, ela não fica querendo toda hora falar o que ela sente, ela não fica querendo criticar os outros para se sentir bem. Isso não faz parte de uma boa autoestima, tá? O que mais? Isso afeta o relacionamento, fazendo a pessoa achar que não merece a outra pessoa? Boa pergunta, Camila. Afeta sim. Pessoas com baixa autoestima geralmente são ciumentas. Pessoas com baixa autoestima, geralmente, elas não conseguem acreditar que é capaz de ter alguém. Quantas pessoas que têm baixa autoestima acabam se auto-sabotando nos relacionamentos por não acreditar que é capaz de ter um relacionamento saudável, por achar que o outro não vai querer ela, por ela mesmo não se amar, por ela mesmo não se achar competente de ter um relacionamento bom como aquele. É difícil agradar a todos e principalmente a família. Acho que aí sou fraca em dizer que não que me dizem que tenho que fazer. Em primeiro lugar, a gente não pode querer agradar todo mundo, porque é impossível. Um momento ou outro a gente desagrada sempre. Eu, por exemplo, estou aqui nessas redes sociais. Quantas pessoas me mandam mensagem fofa, dizendo que gostam, que me admiram? E quantas pessoas devem deixar de me seguir, que me criticam? Inclusive já mandaram mensagens pejorativas. Então a vida é isso, você vai agradar e desagradar pessoas, e isso não é o fim do mundo. A gente precisa aprender a lidar com essas frustrações, com esses nãos, com as decepções, porque a vida ela é construída de momentos delicados, de momentos difíceis, de foras, de não, de rejeição, de frustração. E a pessoa com uma baixa autoestima, parece que ela vive uma vida de querer agradar todo mundo, de querer fazer tudo bem feito, de fazer tudo perfeito, e essa vida não existe. Um ser humano, ele não consegue ser perfeito, ele não consegue agradar todo mundo, e isso é humanamente impossível. Então, aceitar que você tem suas dificuldades, que você tem suas imperfeições, que você já errou e vai continuar errando, porque daqui pra frente é impossível você viver uma vida sem erro, mas é você refletir, não cometer os mesmos erros. É você se cercar de pessoas boas, é você ter bons relacionamentos, é você conseguir enxergar essas qualidades. Qual foi a última vez que você olhou pra dentro? Qual foi a última vez que tu te elogiou? Qual foi a última vez que você fez coisas que te dão prazer? Ou você passa o tempo todo olhando a vida alheia? Quantas pessoas perdem horas do dia olhando vida de famoso? Porque vida de famoso é muito fake news, é muito Photoshop, é uma felicidade. Então olha pra dentro, pega esse tempo, ainda mais de quarentena, que tem um tempo mais livre, e olha pra dentro e reflete, aproveita a tua companhia, faz coisas que tu gosta, escreve quais são suas habilidades, seus pontos fortes, suas qualidades. Se você tem dificuldade de reconhecer essas qualidades, esses pontos fortes, pergunta para alguém que é sincero, que convive com você, né? Tenta entrar em contato, o que tem de bom, porque esse se criticar, esse ficar se reclamando, não vai te levar a lugar nenhum. Deixa eu ir lendo aqui, tem pessoas que falaram: a baixa autoestima nos leva a ter insegurança nas decisões da vida. Tem tudo a ver, geralmente a pessoa com baixa autoestima, ela é uma pessoa mais indecisa, que fica pedindo a opinião dos outros, tem medo de errar. E é saber que a gente precisa se arriscar, a gente é vulnerável, a gente pode errar nas escolhas, mas pode consertar. Então, uma pessoa que ela tem uma sensação de ela sempre estar preocupada, ou com a opinião do outro, ou de errar, ou de ser boa o suficiente. E saber que você não vai ser boa o suficiente para tudo, saber que você não vai agradar todo mundo, saber que você vai errar, saber que você vai se frustrar. Isso é ser humano, isso faz parte da vida. A baixa autoestima nos leva a ter insegurança? Já li essa pergunta. Não sei lidar com a dor e não estou conseguindo ter acompanhamento profissional. Tenho depressão, interfere muito na autoestima. A depressão interfere sim na autoestima, até porque um dos sintomas da depressão é sentimentos de inutilidade, pessimismo, é uma autocrítica excessiva. Todas as pessoas que têm depressão precisam tratar. Todos os psiquiatras e psicólogos estão atendendo online.
A Camila tá falando, escrever é uma ótima opção, faz enxergar melhor. Exatamente, escreve uma lista de qualidades, de habilidades, de ponto positivo. Entre em contato com aquilo, porque no dia a dia você acaba não se elogiando, você acaba não vendo o que tem de positivo e o tempo todo se criticando. Que mais, gente? Vão me mandando perguntas aí que eu vou respondendo. E como eu falei pra vocês, para vocês mandarem essa live, clica aqui na setinha e manda pras pessoas, né? Então eu já falei aqui das vantagens de ter uma boa autoestima, né? Eu já falei as características de alguém que tem uma baixa autoestima. Quem tá entrando agora, a live vai ficar salvo, você pode assistir depois, né? Falei sobre a questão de querer ser perfeito, pela questão de ficar se cobrando para agradar todo mundo. A outra coisa que acontece é uma autocrítica muito grande. Pessoas às vezes com baixa autoestima, ainda mais no mundo de hoje, que fica cultivando que querer é poder e que não é. Vai ter coisas que você quer que você não vai conseguir mesmo. Você tem limitações, você tem defeito, você precisa aceitar isso. No mundo de redes sociais que só se posta a perfeição, que muitos profissionais ficam dizendo querer é poder, tem tantas regras para você chegar no sucesso e que isso tudo é balela, não existe. É tudo com muito sacrifício, é tudo com altos e baixos. A vida real não requer um segredo para a felicidade, um segredo para a autoestima, a verdade é essa. E quem te fala de segredo, de dica valiosa, é só para ganhar o teu dinheiro, tá? Então, pessoas que ficam com autocrítica excessiva, colocando metas irreais, né? Muitas vezes perde a sensatez, colocando que quer construir algo e quando não chega, a pessoa fica piorando. Tem algum exercício ou algo para levantar a autoestima? Eu tô falando aqui a sessão inteira, a live inteira é sobre características que podem ajudar vocês a ter uma boa autoestima. Acho que você entrou agora na live, né? Mas eu tô falando a sessão inteira, a live inteira, sobre como é que pode melhorar, né? Eu já falei aqui algumas coisas, mas completando, né? Comece a fazer lista de coisas que te dá prazer, de coisas que você nunca mais fez. Tira um tempo para você, faça a psicoterapia. A melhor forma de você ter uma boa autoestima é você se conhecendo melhor. A melhor forma de você se conhecer melhor é fazer uma boa terapia, né, com um bom psicólogo, porque não adianta também fazer qualquer terapia, com qualquer coisa que você vê pela internet, que hoje em dia todo mundo trabalha autoconhecimento, todo mundo trabalha autoestima sem nem se formar. Tem que ser com um psicólogo formado, um bom profissional, para que você se conheça. Quanto mais eu conheço as minhas fragilidades e meus defeitos, mais eu tenho a chance de me aceitar, né? Mas eu sei lidar com essas dificuldades que sempre vão existir. Sobre a questão da autoimagem, essa história de ficar se comparando com os outros, de ficar vendo vida de blogueira, né, e se sentir inferior a ela, isso não faz bem, né? Por exemplo, faz uma lista de custo e benefício que tem de você se comparar com as pessoas. Qual é o benefício? Quais são os benefícios de você se comparar com alguém? Eu acredito que não tenha nenhum. Essa história de se motivar é só uma ilusão. Você pode se motivar olhando para dentro do que eu gostaria de ser, independente do que as pessoas vão esperar, independente do que tá na moda, né? Essa história de você ficar olhando a vida de alguém, se comparando com ela, sempre você vai se colocar para baixo, porque você nunca se compara com uma pessoa pior do que você sempre se compara com uma pessoa melhor. E isso, gente, é se martirizar, isso é se diminuir, é se autocriticar e acabar piorando ainda mais a sua autoestima, né? Mais perguntas. Dificuldade de receber elogios é uma característica de baixa autoestima? Sim, pessoas que têm baixa autoestima não conseguem acreditar nos elogios na maior parte das vezes. Assistir às lives e pesquisar sobre autoconhecimento, de certa forma, seria uma terapia? Não, a terapia é com um profissional, é com um psicólogo. Isso não seria uma terapia, mas isso acaba, sim, ajudando, né? Tem muitas lives de bons profissionais, todas que eu coloco nos stories, eu recomendo vocês assistirem. No meu canal do YouTube, que tem um link no meu perfil, é o mesmo nome do Instagram, psicóloga Andressa Versoli. Tem muitos vídeos sobre autoconhecimento, sobre autoestima, sobre relacionamento. A espera do reconhecimento da outra pessoa também é baixa autoestima. Geralmente, pessoas que têm baixa autoestima, elas têm a necessidade de ser elogiada, elas têm a necessidade de ser aceita. Claro que a gente gosta de elogio, claro que a gente gosta de ser aceito, mas ter essa necessidade de esperar muito pode ter a ver, sim, com autoestima, né? Como, por exemplo, gente, uma vez que a gente reconhece as nossas qualidades, você não vai ficar precisando dos outros para reforçar o teu valor. Quando tu conhece o teu valor, quando tu tem uma boa autoestima, essa opinião do outro, ela começa a diminuir, ela começa a perder força.
né? Para começar, você tem que ver que você é um ser único, né? Que você precisa admirar o que você tem e precisa trabalhar os seus defeitos que vão existir, porque ninguém é perfeito. E aí, quando você começa a se olhar, que você começa a se aceitar, que você começa a ter esse amor próprio, essa espera, essa necessidade de aprovação do outro vai diminuindo. Tudo começa a fazer sentido, né? Você aprende a amar a si mesmo, de repente você se vê capaz de amar o outro sem ter essa necessidade e esse desespero de ser amado, né? Você, quando tem amor para dar, você acaba diminuindo essa expectativa, essa dependência emocional. Então, tudo isso que eu falei são características de quem tem uma boa autoestima, né? É importante falar da questão da autoimagem, pessoas que muitas vezes acham determinada parte do corpo feia ou que não gostam. Na verdade, é muito da comparação e do que é esperado da sociedade. Quantas pessoas eu já conversei, eu não gosto de determinada parte do meu corpo, e quando eu vou perguntar, né, mas por que você não gosta? Porque as pessoas acham feio, porque não é esperado, porque não é o normal. Muitas vezes, gente, isso é falta de autoconhecimento. Eu não saber o que é que em mim tá me agradando e me atrapalhando, porque eu dou voz ao que é normal para a sociedade, o que é esperado, e tudo isso a pessoa se maltrata muito, né? Então, aceitar alguns defeitos que você não consegue mudar, essa questão de ficar se criticando, de ficar falando mal do seu próprio corpo, de ter ódio da sua autoimagem, tudo isso faz com que a pessoa tenha uma boa autoestima. Veja quais são os benefícios de você ficar se criticando. Eu não consigo ver nenhum. Que mais, gente, que vocês façam aí de pergunta? Então, acho que eu já falei bastante, né? A dica mais valiosa é fazer terapia, mas eu falei outras dicas aqui para quem entrou agora na live, só acompanhar. A live vai ficar salva, né? Mas é importante lembrar para você não se comparar com ninguém, para não querer agradar todo mundo, para você cultivar relacionamentos saudáveis, para você não ter uma autocrítica forte. Aceite que você tem seus defeitos, tente melhorar, mas pode ter alguns defeitos que você não consegue. Tenha metas reais, não queira acreditar nessa história de querer poder, porque não é, você tem limitações. Leia muito, faça leituras agradáveis, assista profissionais que vocês admiram, reflita o que é que pode mudar e o que é que tem que continuar e que não consegue mudar. Saiba que você vai errar, tente se automotivar e não ficar esperando isso do outro, porque não vai ajudar. Aceitar que você vai desagradar, que você vai errar, que você é imperfeito, se arriscar, cultivar esse amor a si mesmo e não ficar dependendo do outro para te amar, não ficar sendo essa pessoa dependente emocional, né? Outra coisa que você pode fazer também, gente, é ter no dia a dia, principalmente agora na época de quarentena, atividades que te dão prazer, que te façam sentir útil, que te façam sentir bem. E sempre, pessoas que têm depressão, às vezes acham que tem autoestima, na verdade, são sintomas da depressão. Próxima semana vai ter uma live de depressão. Essa semana vai ter uma live quinta-feira. E além de quinta-feira, sexta-feira. A live de ontem foi de ciúme, tá no meu YouTube. A live de hoje vai ficar salva 24 horas. Também vou colocar no meu YouTube. Quinta-feira tem live, sexta-feira tem live. Agradeço muito de vocês estarem aqui. Pode mandar na setinha pros amigos se você tiver gostado. Compartilha as coisas que eu faço, porque a melhor forma que vocês têm, né, de me dizer um obrigado é compartilhar o meu trabalho. Então, acho que já vai fazer umas meia hora que eu tô aqui. Em outro momento eu volto pra gente falar mais, tá, gente? Agradeço de verdade a companhia de cada um de vocês. Um abraço muito carinhoso. Desejo uma boa saúde mental, uma boa autoestima para vocês. É uma construção, não existe passos de mágica, não existe uma fórmula, não existe segredo. É uma construção, é uma aceitação, é o autoconhecimento, é a paciência, é a persistência. Bem, tchau.